Lá, 1 Pedro capítulo 4, que eu comecei, já está com foi domingo passado. Aí quarta-feira até chegou na metade e hoje eu pretendo concluir. Para não ficar o capítulo inconcluído, amém? Glória a Jesus. É interessante, é um capítulo que nós vamos poder dizer, eu já li aquele capítulo. Ou li ou ouvi, né? Amém, irmão? Capítulo 4, 1 Pedro, de trás para frente, Apocalipse, João, Pedro. Primeiro, não segundo. Capítulo 4, eu vou ler essa noite a partir do versículo 12. Glória a Deus. Diz assim a palavra de todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Amém? É o primeiro versículo que eu queria logo de início dar ênfase. Era nesse versículo aqui. Os irmãos lembram a semana passada, o qual nós falamos sobre quem fale sobre os oráculos de Deus, né? Nos versículos anteriores, e ele na continuidade aqui, o Espírito Santo na continuidade, através da vida de Pedro, traz para nós essa parte aqui onde ele diz: amados, não estranheis o fogo ardendo que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos como algumas coisas extraordinárias vos estivesse acontecendo. A verdade é o seguinte, irmão. Como o domingo passado, quando eu estava pregando nos versículos, nos primeiros versículos do capítulo 4, falou algo a respeito dos últimos dias. E quando se fala a respeito dos últimos dias, os irmãos que estavam aqui e quem não estava aqui entenda que os últimos dias é esses os quais nós estamos vivendo, amém, irmão? Mas, irmão, mas é esses últimos dias segundo o homem? Não, é os últimos dias segundo Deus, aonde Deus diz em 2 Pedro capítulo 3, que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como que for, e um dia para Deus é como que fosse 1000 anos para nós. Resumindo aquilo que Pedro falou lá em Atos dos Apóstolos, como eu disse no domingo passado, que quando aconteceu lá o Espírito Santo descer, a Pedro olhou para eles e falou: não, irmão, o que está acontecendo aqui é o que está escrito lá em Joel, que iria acontecer nos últimos dias. Então, quando o Espírito Santo usou Pedro para trazer essa palavra aqui, irmão, também ele estava se referindo aos irmãos dos últimos dias. Por quê? Porque naqueles últimos dias, lá no tempo dele, no início dos últimos dias, a igreja foi perseguida, a igreja estava sendo morta, a igreja primitiva, ela estava sendo perseguida, ela estava sendo torturada, era saindo um imperador, entrando outro, perseguindo a igreja, era saindo um imperador de Roma, entrando outro e perseguindo, matando, torturando. Um dos mais conhecidos foi Nero, né? Que fazia dos cristãos, tem até um relato dizendo que é o Jardim de Nero, onde ele pegava os cristãos, amarrava, fazia tocha de fogo e saía passeando de noite, os cristãos sendo queimados a sangue frio, né? Então, nessa época, os cristãos estavam sendo provados dessa forma. E a questão hoje é o seguinte, irmão: será que hoje Deus mudou a forma de provar os cristãos? Será que hoje é do mesmo jeito daquele tempo ou é diferente? Amém, amada igreja? E eu quero dizer, amada igreja, que a cristandade que anda segundo a palavra de Deus, segundo a verdade que é o próprio Jesus Cristo, que tem vivido segundo a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, andando como ele andou, falando a verdade, não fazendo acepção de pessoa, nem distinção de pessoa, e nem olhando o homem segundo a imagem que o homem olha outro homem, mas olhando segundo Deus olha, que é sem acepção, ele continua sendo perseguido da mesma forma. Aleluia, Deus. Ele continua sendo perseguido da mesma forma. Pelos quais motivos? Pelos mesmos motivos. Quais são esses motivos? Por pregar a verdade, por falar a verdade e por viver a verdade, reconhecendo que não tem força em si próprio para isso. Mas a força que ele o adquire é a força que vem de Deus. Como bem está escrito nesse mesmo capítulo, aí no versículo 10 e 11, a qual nós lemos quarta-feira. Amém, amada igreja? Você não lembra? Que se alguém fale segundo a força de Deus.
para que com isso apenas Deus seja glorificado, porque se eu trago algo para dizer que eu faço ou falo alguma coisa, eu logo recebo a glória, e Deus não divide a sua glória com ninguém, amém? E a minha recompensa fica aqui na terra e longe de mim, como diz todo homem de Deus deve dizer, longe de mim querer receber meu galardão aqui na terra, porque o meu galardão é para receber no céu, porque lá no céu, só o fato de eu estar do lado de Deus, eu já estou feliz. E é isso que o Espírito Santo está trazendo para nós essa noite, ó. Não estranhei fogo ardente que surge no meio de vocês, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. E a verdade, irmão, é que isso está acontecendo hoje. A verdade é que quando esse fogo começa a arder hoje, no meio da cristandade, todo mundo diz logo, o que é que está acontecendo? Eu sou crente, eu não posso estar passando por privação. Eu sou cristão, eu não posso estar passando fome. Eu sou cristão, eu não posso ser pobre. E isso tem virado uma loucura no meio da cristandade, pelo fato de que o evangelho não tem sido o evangelho bíblico. Tem sido um evangelho extra-bíblico. E é isso que é o perigo da falsa doutrina. O perigo da falsa doutrina é que nos tira de uns princípios como esse princípio aqui. Ele nos leva a acreditar, por exemplo, hoje, se uma pessoa é pobre, ele não é abençoado. Se a pessoa é rico, ele é abençoado. E a Bíblia não fala isso. Se a pessoa, olha, hoje você é crente, aí hoje qual é a ideia que o ser humano tem devido ao falso evangelho do crente? O crente não adoece. Né? Ele não adoece, porque se adoecer está em pecado, está doente, está em pecado. E onde é que a Bíblia fala isso? O crente não é pobre, porque se for pobre não é crente, ele está em pecado. Onde é que na Bíblia está dizendo isso? Mas é isso que se tem ensinado por aí, e com isso tem feito o quê? Tem se corrompido a cristandade, tem se corrompido os cristãos. Não o cristão noivo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se firma na verdade, mas o cristão que tem se firmado naqueles homens que se destacam a verdade, mas a realidade é que eles não estão na verdade, que é a Bíblia. Mas o verdadeiro cristão que se firma nessa palavra, ele vai analisar versículos como esse que estamos lendo nesse momento, e quando vier o fogo arder, essa aprovação, ele não vai estranhar, para ele não vai ser uma surpresa, porque ele está vendo na própria palavra de Deus que Deus iria permitir. E isso para quê, irmão? Isso para o nosso próprio crescimento em Cristo Jesus, irmão. Amém? Irmão, quem falou isso foi só Pedro? Quem falou isso foi só o Espírito Santo através de Pedro? Ou alguém mais falou na Bíblia? Falou, irmão, todos os profetas. Se você for olhar à luz da Bíblia, a vida de todos os profetas. Se você for olhar à luz da Bíblia, a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi um dos que mais sofreu. E o que assim, o Senhor não é maior do que o seu servo, assim o servo também não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram ao nosso Senhor, também vão perseguir a nós, mas que de fato seja pelos motivos que o nosso Senhor Jesus Cristo também foi perseguido. Amém, irmão? E esse fogo, ele arde de várias formas. Não é só pela perseguição ali naquele momento onde você está pregando a palavra do Senhor. Esse fogo também ele pode arder de forma pessoal, irmão. Como o irmão acabou de pregar, quando Jesus estava no deserto 40 dias, ele foi tentado por Satanás. E isso era uma prova, como a Bíblia bem diz. O Espírito guiou Jesus ao deserto para ele ser o quê? Provado, não é isso, irmão? E todos nós passamos pela prova, irmão. Sabe por quê? Porque nós estamos passando por uma prova aqui na terra para irmos para o céu. E quando acaba essa prova, irmão? Quando você morre. É quando nós morremos. Por quê? Porque a vida verdadeira não é aqui. Aqui é apenas uma prova. A vida verdadeira é no céu. Então alguém se está vivendo de forma desordenada, achando que pode usufruir do bom e do melhor aqui nessa terra, e ao mesmo tempo usufruir do bom e do melhor eternamente, eu posso dizer que você está equivocado. Irmão, é pecado ser rico? Não é pecado. É pecado usufruir do melhor nessa terra? Não, desde que Deus esteja sendo o seu primeiro lugar, irmão. Desde que Deus seja o seu primeiro lugar. Porque geralmente a pessoa hoje, o que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que o céu é no céu. Mas o que é que alguém usando a Bíblia tem ensinado hoje? Que o céu é aqui na terra. Nós não vamos mais até o céu. Agora o céu vem até nós. É isso que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que o céu vem até nós? Não, irmão, a Bíblia diz que o céu é o céu mesmo. Lá não haverá pecado, lá vai ser bom para sempre. Mas aqui na terra não. Aqui, enquanto nós vivermos aqui, nós vamos ser provados.
Alguém lembra a parábola do semeador? Alguém lembra quando Jesus disse aquelas pessoas que escutam a sua palavra, aqui eles são assemelhados? Aqueles que escutam a palavra de Jesus Cristo, eles são semelhantes ao quê? Alguém lembra disso? Jesus falou, alguém que escuta a minha palavra e não pratica, ele é semelhante a uma casa feita na areia, a qual vem o vento, a qual vem a tempestade e leva aquela casa, porque o alicerce dela não era numa rocha, o alicerce dela era numa areia. Mas aquele homem que escuta minhas palavras, que é as palavras de Jesus, e as pratica essas palavras, ele é semelhante a um homem que fez a casa na rocha, a qual vem tempestade, vem vento, e a casa está no mesmo lugar. A pergunta é o seguinte: a tempestade e o vento representam, sabe o que na Bíblia, irmão? As lutas do dia a dia. A tempestade e o vento, ele representa as tentações que nós somos tentados todo dia, irmão. E a pergunta é a seguinte: sobre qual casa veio o vento e sobre qual casa veio as tempestades e o vento? Sobre qual casa, irmão, que veio? Alguém pode responder? Qual foi das duas casas que veio a tempestade? Sobre as duas, amém? Muito bem, então qualquer pessoa que um dia se decide ouvir a palavra de Deus, o fato de ela estar ouvindo a palavra de Deus, ela vai ser provada. É isso que a Bíblia está dizendo. Ela não veio somente sobre aquele que praticou, ela veio também sobre aquele que não praticou, mostrando que o lugar dele era que ele deveria ter feito na rocha, alicerçado a palavra, alicerçado sua fé na palavra. E esse é o exemplo para nós hoje. Então o Espírito Santo está dizendo aqui para nós que nós não devemos estranhar quando nós somos tentados dia e noite, irmão. Nós não devemos estranhar quando nós somos perseguidos por esse nome de Jesus. Mas nós devemos estranhar sim, se está correndo tudo bem. Ah, eu sou crente, mas não tenho problema, está dando tudo certo, eu não estou sendo perseguido. Aí você deve estranhar, porque alguma coisa está errada, irmão. E qual é a prova que você diz isso, irmão? O próprio Jesus Cristo disse. Em Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 46. Se alguém quiser analisar agora ou depois, fique à vontade. Mas lá está escrito o seguinte: que a sabedoria de Deus enviará muitos profetas e apóstolos, pregadores da palavra de Deus. E a uns eles matarão, e a outros eles perseguirão. Escapou alguém? Não escapou ninguém. Tira ele daqui porque a menina quebrou isso aqui, ela tá meio fácil isso aí. Então não escapou ninguém, irmão. Então o que a palavra de Deus adverte para nós é que nós estejamos preparados, irmão. Tanto momentos bons como momento ruim. Até porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas quando a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não quer dizer que essas coisas, que esse bem sempre vai ser bom aos nossos olhos. Porque às vezes Deus está fazendo algo de bom para nós e aos nossos olhos é tão ruim. Aos nossos olhos é ruim. Por exemplo, tu vou sair de casa para ir no mercado, e aqui no caminho a minha bicicleta furou o pneu, e eu podia começar a espraguejar. Como é que pode, rapaz? Eu estou saindo para ir no mercado, a minha bicicleta furou o pneu. Mas foi da vontade de Deus que o pneu furasse. Porque se eu continuasse saindo da minha bicicleta e fosse para o mercado, chegasse lá, o carro me atropelava e me matava, por exemplo. É assim a vontade de Deus. Nós conhecemos o aqui e o agora. Deus conhece o aqui e o agora e o depois, meu amigo. E isso quer dizer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas isso inclui que nem todas as coisas que acontecem, elas são boas a nossos olhos. Às vezes pode parecer ruim. O que nós devemos fazer então, irmão? Confiar em Deus. Em nenhum momento blasfemar ou murmurar o nome de Deus. E somente quando nós se alicerçamos nessa palavra é que isso é possível. Porque essa palavra é o próprio Jesus Cristo. É o próprio Jesus aqui, irmão. Mas se tu se alicerçar a tua fé em mim, se tu se alicerçar a tua fé em um templo de parede, em uma igreja hoje, em um templo, se tu alicerçar a tua fé no irmão, no pastor, no padre, irmão, tu vai cair. O nosso fundamento deve ser Jesus. 1 Coríntios capítulo 3 diz: não lançai outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo, irmão. Ele é o suficiente. Essa doutrina é o suficiente. Mas eu devo mudar essa palavra para agradar os irmãos, porque os irmãos querem ouvir mais sobre amor, os irmãos querem ouvir mais sobre riqueza, os irmãos querem ouvir mais sobre coisa boa aqui na terra. Mas a Bíblia manda eu fazer isso, irmão?
A Bíblia manda eu fazer isso? Não, irmão. Então eu prefiro agradar a Deus obedecendo aquilo que está escrito na Bíblia do que agradar o homem, irmão. Porque se eu agradar vocês, eu vou receber aplausos, eu vou receber sorriso, e quem sabe obter até uma condição financeira melhor, que é assim que muitos estão fazendo, e daqui está dando certo. Mas aí naquele dia diante de Deus, o que é que eu vou falar para ele? Qual seria o meu argumento para ele? Ah, Deus, porque o negócio estava difícil, todo mundo estava fazendo, eu fiz também. Aí ele vai dizer, pois vá com todo mundo. Vá com todo mundo. E hoje, assim como eu, você também tem a escolha em ir com a grande maioria, descer no céu agora aqui para a terra, querer viver o céu aqui na terra, ou encarar essa verdade de frente e morrer para o mundo e viver para Cristo, meu amigo. E viver para Cristo. Porque o próprio Jesus Cristo diz em Lucas capítulo 14, que aquele que não aborrecer seu pai, sua mãe, seus irmãos, por amor de mim, não é digno de mim. Acabou. Ei, é minha esposa, vamos para Jesus? Não, pois fique aí que eu vou. É meu pai, vamos para Jesus? Não, pois fique aí que eu vou. A salvação é individual. Eu não nasci para ser marido da minha mulher, eu não nasci para ser filho do meu pai, para ser irmão do meu irmão, para ser amigo de ninguém. Eu nasci para uma coisa: Jesus Cristo ter morrido naquela cruz e esse sacrifício ser pela minha vida, e um dia eu ir para o céu por causa disso. Mas se um deu a vida por todos, logo todos devem dar a vida por um, irmão. Esse é o sentido do sacrifício de Jesus Cristo, irmão. Então você tem a escolha: procurar ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder o mundo e ganhar a sua alma eternamente com Deus, irmão. Porque o preço já foi pago. Agora quem tem a escolha é você. É você que tem a escolha. Você tem a escolha, irmão. Infelizmente, Deus, Ele tem o poder. Infelizmente não, felizmente, Deus tem o poder de intervir na tua vida e Ele não intervém. Quem sou eu para querer intervir alguma coisa? Mas a minha obrigação aqui é trazer a verdade. Então, irmão, não estranhe se você começar a buscar a palavra de Deus verdadeiramente. Se você começar a andar nos caminhos do Senhor retamente, segundo a palavra de Deus ordena que devemos fazer. Amar os nossos inimigos, perdoar aqueles que nos querem mal, bendizer aqueles que falam mal de nós, vender aquilo que eu tenho sobrando para ajudar os necessitados. Se você decidir viver desta forma, pregando a Bíblia do jeito que ela é, fique sabendo, o fogo irá arder na sua vida. Fique sabendo. O fogo não é esse aí que estão falando por aí, não. O fogo que ele está falando aqui, irmão, é a perseguição mesmo, como ele fala claramente aqui. Amém, irmão? E era esse fogo, se a maioria, se o menos a metade da cristandade de hoje no Brasil, que são 115 milhões de pessoas, não é isso? Que se diz ser evangélico no Brasil, 115 milhões, se o menos a metade vivesse de acordo com essa verdade, irmão, no mundo todo já estava quase convertido, irmão. O mundo todo estava quase convertido, porque 120 homens que se converteu a Jesus de verdade, como diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 120 homens pregou no mundo inteiro praticamente, irmão. E agora imagine 115 milhões de pessoas. E eu lhe pergunto, qual é a diferença do Espírito Santo deles para o nosso hoje? Qual é a diferença daquela unção para a nossa hoje? Qual é a diferença daquele Deus para o Deus hoje, irmão? Deus não mudou, irmão. É o homem que tem mudado. Nós estamos vivendo agora em um tempo moderno, nós temos que atualizar essa palavra. Não. Essa palavra ela não é ultrapassada. Essa palavra, ela foi naquele tempo e ela está do jeito que ela tem que estar para nós hoje também. Porque essa mesma Bíblia diz que Deus é o início, mas essa mesma Bíblia diz que Deus também é o fim. E ele sabia que essa palavra ia chegar para nós hoje desse jeito, irmão. Então pare de dar desculpa para negar a palavra de Deus. Comece a buscar da forma que ela é. Vai arder o fogo na tua vida? Vai. Mas vale a pena, irmão. Vale a pena. É para a glória de Deus. Tu não merecia o amor dele, eu não merecia o amor dele. E ele nos amou a si mesmo. Amém, irmão? E eu poderia passar aqui bastante tempo falando sobre esse fogo ardendo, dar vários exemplos como João 16, Jesus fala lá, que chegará um tempo onde nos matarão, nos expulsarão das sinagogas. Isso já está acontecendo ou não está? Está acontecendo ou não está? Isso está acontecendo. Chegará um tempo que vos matarão, torturarão. Isso está acontecendo ou não está, irmão? Está acontecendo, irmão. E aqui no Brasil, não, aqui no Brasil está sendo pior. Que aqui no Brasil estão matando a alma.
Não estão matando o corpo, como aí na África, como aí na China, como na Ásia, como na Indonésia, que estão matando na Coreia. Estão matando o corpo lá, cortando cabeça, dando tiro, né? Na cabeça, que naquele vídeo que tem do Estado Islâmico lá, aqueles caras tudo dando tiro na cabeça lá dos cristãos. Eles estão matando o corpo. Mas aqui no Brasil é pior. Eles estão matando a alma com a falsa doutrina. Então devemos combater sim. Devemos combater isso como? Vivendo. Depois, quando tiver o tempo, pregando. Primeiro devemos viver. Amém, amada igreja? Versículo 13. Diz assim: pelo contrário, olha aí, ó. Pelo contrário, olha qual é o que ele está dizendo para nós. Olha aqui qual é o exemplo que ele está dando para nós. Não exemplo. Olha como é que ele está dizendo que nós devemos agir, nós cristãos, ao invés de estranhar, como que estivesse acontecendo algo. Tá tudo errado na minha vida, acho que eu estou faltando com Deus. Tá dando tudo errado, o pneu furou bicicleta, perdi meu carro, perdi minha casa, está acontecendo alguma coisa errada. Em vez de nós estranhar isso, ele diz aqui: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes do sofrimento de Cristo. Aleluia! Isso é uma honra para nós, irmão. É uma honra participar do sofrimento do Criador, participar do sofrimento do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Isso é uma honra e não uma vergonha. Você não deve se envergonhar se um dia você for caluniado, difamado pelo nome de Jesus. Você não deve se envergonhar se estão te chamando de besta porque tu bendiz o que te maldiz. Se estão te chamando de besta porque tu vive para fazer o bem, não importa. Não importa se estão te chamando de louco, rebelde, porque tu está pregando a verdade e não está fazendo o comércio dessa palavra como a maioria está fazendo. Não importa se isso está acontecendo. Você deve se alegrar, irmão. Se alegrar, porque você está participando do sofrimento de Cristo. Aleluia, a Ele toda honra, glória, louvor e poder pelos séculos dos séculos. Amém, irmão? E eu lhe pergunto: quantas vezes se alegramos? Não, vou fazer uma pergunta mais simples: quantas vezes tu sofreu pelo nome de Jesus? Quantas vezes tu sofreu por estar pregando a verdade, por viver a verdade? Amém, irmão? Uma pergunta retórica, guarde para si mesmo. É necessário que isso aconteça, isso é uma evidência. É uma evidência do verdadeiro cristão. Para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Amém, irmão? Por que devemos nos alegrar com o sofrimento, por participando do sofrimento de Cristo? Porque também nós vamos se alegrar naquele dia. Porque hoje eu estou me alegrando se eu estou sofrendo por Cristo. Mas quando esse céu se abrir, aqueles que se alegraram com a minha tristeza, isso não é vingança. Opa, vamos tomar cuidado aí para a gente não cair no sabor de mel, né? Isso não é vingança, eu estou só dizendo assim: aquelas pessoas que não quiseram se converter, decidiram passar a vida toda vivendo, não vou dizer nem fazendo mal contra outro, fazendo mal para si mesmo. Como? Vivendo só por seu prazer. Vivendo só para sua família, vivendo para... Não, eu preferi minha família do que Jesus. Eu preferi meu dinheiro do que Jesus. Não, eu preferi o meu filme do que Jesus. Não, eu preferi minha novela do que Jesus. Não, eu preferi meu marido, minha mulher. Eu preferi a roupa boa, eu preferi meu emprego do que Jesus. Eu preferi minha casa do que Jesus. Para você que fez o mal para si mesmo, porque isso é fazer o mal para si mesmo, e viveu sua vida toda vivendo só para si mesmo, naquele dia quando o céu abrir, você vai olhar e vai dizer: é verdade, Jesus existe e Ele voltou. E agora o que será de mim? A Bíblia diz: terrível dia para aqueles que não têm Jesus. Mas para nós que se alegramos ao sofrer por nome de Jesus, para nós que vivemos na contramão desse mundo, onde todo mundo está indo para lá e nós estamos indo para cá na contramão, porque a Bíblia diz que a porta é estreita. A porta não é larga, a porta é estreita, é sofrido e ainda tem espinho. É sofrido e ainda tem espinho, o caminho que leva para a eternidade. Mas naquele dia vai ser o dia mais feliz de nossas vidas. Nós vamos se alegrar por ver Jesus voltando, porque para nós é uma certeza, mas para alguns é dúvida, pois nem todos são filhos da fé. Amém, amada igreja? Que o Espírito Santo revele a vocês isso. Versículo 14 ele vai dizer: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Quem aqui quer ser bem-aventurado por ser injuriado pelo nome de Jesus? Quem quer ser bem-aventurado, irmão? Quem se alegrou? Quem já sofreu pelo nome de Jesus? Quem foi chamado de louco? Quem? Amém, irmão? Raciocine, questione a você mesmo e veja se vale a pena ou não. Seja como um bom construtor. O construtor, antes de ele construir sua casa, ele analisou, ele viu quanto ele tinha, ele calculou o que ele ia gastar para que quando ele começasse, ele terminar a casa.
Mas o construtor imprudente, ele não calculou. E na metade da construção ele parou, porque não tinha como concluir. E ele foi envergonhado. Então seja como um bom construtor. Calcule se é essa vida que você quer para você. Se não, viva nessa vida como que nunca fosse morrer e usufrua como nunca. Pois eis aí a sua recompensa. Se pelo nome de Jesus sois injuriados, bem-aventurados sois. Porque sobre vocês repousa quem? O Espírito da glória de Deus. Tem honra maior do que essa para homem? Tem honra maior? Só quem conhece a grandeza de Deus sabe o tamanho da honra que é habitar em sua vida o Espírito da glória de Deus, irmão. Só dá valor a isso quem realmente crê em Deus, não com a boca. Glória a Deus, aleluia, oh Deus maravilhoso. Mas na vida não mostra totalmente ao contrário. A vida mostra que Jesus não merece glória nenhuma. A vida mostra que só quem merece glória é Ele mesmo. E essa pessoa não entende a grandeza disso, de que é habitar o Espírito da glória de Deus em nossas vidas. Porque aparentemente para o homem não vai ver essa grandeza. Porque aquilo que é grande para Deus é loucura para o homem, é nada para o homem. Imagine, a Bíblia diz que quem olhava para Jesus não via formosura alguma. Aquilo que era grande para o homem, para Deus não significa nada. Porque o que é grande para o homem hoje é aquilo que Bill Gates tem. É aquilo que Bill Gates... Eles não fazem dizer que Bill Gates é o Deus deles. Mas na verdade quem é o Deus deles é Bill Gates. Porque todos eles querem ser que nem Bill Gates. Quem é Bill Gates, irmão? É o homem mais rico do mundo. O homem mais rico do mundo se chama Bill Gates. Mas quantas vezes ele se converteu a Jesus? E a pergunta é o seguinte: o dinheiro que ele possui hoje, depois que ele morrer, vai pagar pela alma dele? Vai comprar a alma dele? O dinheiro que ele possui, a riqueza e o poder que ele tem, vai destinar, vai dar o destino para a alma dele, irmão? Essa é a questão. Se ele não se arrepender de seus pecados, irmão, e se converter a Jesus Cristo, participar do sofrimento de Cristo, ele pode ganhar o mundo inteiro como ele já tem ganhado, mas no final ele vai perder a sua alma. Eu não estou dizendo que pecado, ser rico é pecado. Não estou falando isso. Mas quem faz da riqueza o seu Deus, isso é idolatria. Deus abomina. Deus abomina. Então isso é ser grande para o homem. Mas o que é ser grande para Deus é ter nada, absolutamente nada nessa terra, aparentemente. Somente o que comer e o que vestir, estou satisfeito. Mas se Deus tiver alguma coisa, que seja para que Deus me dê a condição para ajudar o próximo. No dia que Deus me der um carro, que seja para me vender e dar para alguém. No dia que Deus me der 2 camisas, que seja para me dar uma para alguém. E assim para a glória de Deus, irmão. Então tu está dizendo, irmão, que é pecado ter o carro. Não, irmão, não estou dizendo que é pecado. Eu estou dizendo que é aquilo que tem sobrando. Porque da vontade de Deus também não é da vontade de Deus que você venha padecer miséria às custas da prosperidade de outro. Não é assim que Deus quer. Isso é bem claro em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 10 e 11, ele explica claramente isso. Capítulo 7 e 8 também ele explica claramente isso. Não é às custas da miséria dos outros. Não é às custas de nossa miséria que o outro vai se dar bem. Mas é aquilo que Deus me deu passando. E Ele vai me dar a oportunidade para ajudar o outro. Eu costumo dizer uma coisa para você entender melhor e ficar mais claro assim. Que toda pessoa que Deus bota no meu caminho para pedir a minha ajuda, eu acredito que não é em vão. Não é em vão. Se a pessoa veio pedir a minha ajuda, eu acredito que Deus sabe que ele veio pedir a minha ajuda. E Deus ia me dar a condição para ajudar aquela pessoa. Jamais eu acredito que Deus ia botar uma pessoa no meu caminho para me pedir uma ajuda que eu não tenha para dar. Jamais. Então, que esse é um princípio que eu tenho diante da palavra de Deus. Mas é com você e Deus. Versículo 15. Não sofra, olha aí que interessante, amém, irmão? Não sofra, porém, nenhum de vocês como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete na vida alheia. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus. Glorifique a Deus com esse nome, amém? Então a palavra de Deus, ela claramente, porque ela sabia que um dia alguém que gostaria de ser chamado pelo nome de Jesus ou de cristão, ele iria fazer um fuxico da vida alheia, e quando ele fosse perseguido, pelo fato de ele ser chamado de cristão, ele ia dizer: só porque eu sou crente ele está me perseguindo. Não, irmão, tu fez o fuxico? Arca com as consequências.
Ah, só porque eu sou cristão ele está dizendo que eu roubei ele. Tu não roubou, tu é ladrão. Não é porque tu é cristão, não é porque tu tem um nome de cristão, mas na verdade tu é ladrão. Ah, só porque eu menti, mas só porque eu sou cristão me perseguindo pela mentirinha que eu contei. Não, tu é um mentiroso. Então a Bíblia diz que vocês, eu, não devemos ser perseguidos por fuxico, como assassino, como ladrão, como um falso profeta. Não, mas ser perseguido como cristão, e com isso nós temos que dar glória a Deus, irmão. Glorificar a Deus por ser perseguido como cristão e não ser perseguido como fuxiqueiro, não ser perseguido como mentiroso. E aí a lista segue, irmão, como invejoso, cobiçoso. A lista é grande, amém, amados? Irmão, estão entendendo?